Você vê aqui, na época de Nicolau de Cusa, todo o antigo imaginário que facilmente colocava as pessoas diante de Deus tinha desaparecido. E elas então começam a desenvolver diferentes concepções de Deus e diferentes concepções da fé. E chegam, como Thomas More, a inverter completamente a ordem dos fatores, né? Colocando a fé como fundamento do conhecimento do mundo objetivo. Quando, ao contrário, se você não acredita em mundo objetivo, você não pode ter fé alguma. Então, esse foi um dos muitos efeitos, vamos dizer, do surgimento da nova classe de intelectuais. E foi esta nova classe de intelectuais que formou a imagem do mundo que nós temos hoje. E não pouco importando a fé que o sujeito acha que tem, né, a visão dominante que existe deste período antigo, ela é praticamente toda constituída de fantasias. Nada bate com a realidade. Foi só muito mais recentemente, vamos dizer, eu acredito que foi só no século XX, que o pessoal começou a escavar um pouco essa cosmovisão antiga e medieval e dizer, peraí, eles não viam as coisas como nós. Não é só uma diferença doutrinal, eles dizem isso e nós dizemos aquilo. Eles estavam querendo dizer outra coisa. Veja a que ponto a coisa vai, como o negócio vai parar longe da realidade, mas longe. Em milhares de livros, e livros de boa qualidade, você pode observar o seguinte, dizer que, até escrevi um artigo uma vez sobre isso, dizendo que quando apareceu o heliocentrismo, né, aquilo foi rejeitado, porque aquilo tirando a Terra do centro da realidade, rebaixava o ser humano. Então a Terra, como era, vamos dizer, o centro da história religiosa, da história cósmica, onde se deu, né, a criação, a queda, etc., toda a história de Israel, né, era um lugar muito importante, era central no cosmos, né, e que de repente a imagem copernicana rebaixava a Terra à condição de um planetinha insignificante colocado na periferia. Isso aqui aparece em milhares de livros. Quando você vai investigar a coisa mais profundamente, e quem te deu o trabalho de investigar isso foi esse grande filósofo, o Jean Borella. O Jean Borella diz, vamos ver se é assim mesmo. Vamos ver primeiro se o sistema ptolomaico que colocava a Terra no centro tinha esse tipo de ênfase de colocar a Terra no centro para exaltá-la como um lugar muito importante. Então ele descobre primeiro que não. O centro axiológico, o centro de valorativo, nunca foi a Terra, foi o Sol. Porque afinal de contas é o Sol que simboliza Jesus Cristo e não a Terra. A Terra simboliza justamente uma região mais baixa, inferior. Então, quando se colocava no centro, o centro não significa o lugar mais elevado, nem mais importante, significa o embaixo. E quanto mais afastado deste centro, a mais perto de Deus. E, em segundo lugar, ele descobre que a concepção estritamente heliocêntrica não teve muitos defensores nem na Antiguidade e nem na Idade Média. Ele vê que Aristóteles foi um dos poucos que insistiram nisso. Ao contrário, geralmente se imaginava a Terra como solta no espaço e em permanente estado de queda. E é por isso que você aparece tantas imagens na Antiguidade com algo sustentando a Terra. Ou o gigante Atlas, ou as águas primordiais, ou qualquer outra coisa. Tá certo? Então, quando aparece o sistema heliocêntrico, com Copérnico, muita gente na igreja acha que, não, agora é que está certo, porque se o Sol simboliza Jesus Cristo, é o Sol que tem que estar no centro. Então, mas então por que a igreja rejeitou o sistema heliocêntrico? É simples, porque o sistema heliocêntrico, tal como proposto por Galileu e Copérnico, estava errado. Rejeitou por razões unicamente científicas. Isso não quer dizer que esse sistema heliocêntrico devidamente corrigido não seja verdadeiro. Mas tal como foi apresentado por Galileu, e sobretudo por Galileu, colocava o Sol não somente no centro do sistema, mas no centro do universo, era absolutamente inaceitável. Então, agora, mas se rejeitaram por razões científicas, então não é possível que ao mesmo tempo eles desprezassem a observação e acreditassem poder conhecer tudo por razão pura.
Quando, ao contrário, o sistema de Copérnico é que foi construído por razão pura. Ele não tinha condições de fazer as observações necessárias para isso. Quem criou depois um pouco de condição para observação foi Galileu e não Copérnico. E Copérnico fez tudo por dedução matemática. Quando você chega a ver que a história da ciência que se consagrou é exatamente o inverso da realidade, fala, não, peraí, gente, isso é muito grave. Porque isso aqui, o tipo de imagem que se tem da própria estrutura do cosmos, determina toda a orientação que a presente cultura tem na realidade das coisas. O próprio senso da distinção entre o real e o irreal, que é básico, é determinado por isso. Ora, você verá, portanto, que a maneira que o católico medieval tinha de entender um milagre era completamente diferente da maneira que um católico hoje em dia tem. Porque, seja por mais católico que seja, ele foi educado dentro dos padrões da ciência galilaica e ele acredita nela. Se ele estudar mais ciência e chegar até negócio de teoria quântica, etc., ele vai ver que Galileu estava errado. E que, de fato, o mundo da física quântica se parece mais com o mundo medieval do que aquilo que oficialmente se tem hoje como realidade. Por exemplo, o fato de que uma partícula possa parecer estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas que isso só aconteça quando esta partícula é medida, mostra que houve ali, vamos dizer, uma interferência do aparato de medição na própria conduta da partícula. Quer dizer que um fato puramente mental, que é a medição, tem algo a ver com a estrutura da realidade. Vamos dizer, isto para a mente medieval não seria um grande susto. Mas para a mente formada no mundo galilaico newtoniano é um quase absurdo. E isso quer dizer que o próprio estado de desenvolvimento da ciência física, ele destrói essa cosmovisão galilaica, ou cartesiana, dos dois mundos, o mundo hard facts, e o mundo imaginário. Mesmo porque o mundo dos hard facts não é constituído de hard facts de maneira alguma, mas apenas de uma seleção matemática. E aí se aplica aquela famosa pergunta do Einstein de como é possível que a conduta, por exemplo, de partículas subatômicas confira com os cálculos matemáticos que nós obtivemos por razão pura. Da onde é possível este poder de preensão das matemáticas sobre esta faixa da realidade que a física estuda? Então, este mesmo livro, que é o David Lindley, The End of Physics, diz uma coisa muito impressionante que eu mesmo já tinha dito muitas vezes, mas é interessante ver isso declarado por alguém do próprio campo. Há uma explicação tentadoramente simples para o fato de que a ciência seja matemática por natureza. É porque nós damos o nome de ciência àquelas áreas de investigação intelectual cedem à investigação matemática. Ou seja, a ciência é organizada matematicamente porque ela só escolhe aqueles pedaços da realidade que são matematizáveis. Agora, acontece que esta área que é estudada pela ciência, ela não coincide com o mundo físico tal como nós o conhecemos. Ela se constitui de uma seleção do mundo físico feita segundo o próprio critério matemático. Então isso quer dizer o seguinte: se você isolar de todos os objetos que conhece, tudo aquilo que não corresponde às suas propriedades matemáticas, o restante funcionará de acordo com essas mesmas propriedades matemáticas. Eu digo, mas isso é uma imensa tautologia, porque daí só resta saber que propriedades são essas. E é exatamente isso que a ciência física tem feito há 3 ou 4 séculos. Só que, qual é a relação entre este mundo estudado pela ciência física e os objetos da nossa percepção real? Essa relação é tremendamente complexa. E nós começamos a ver que ela é ainda mais complexa por causa desta interferência que eu falei da medição na própria conduta das partículas. Você veja, o instrumento de medição, ele não se constitui somente das suas propriedades matemáticas. Ele é um instrumento real, que existe fisicamente, que você maneja com as mãos. Se você não pudesse manejá-lo com as mãos, quer dizer, se ele não fosse acessível àquelas famosas, se ele não tivesse as famosas propriedades secundárias que assinalam a sua presença corporal, não física, corporal, real, perante o físico que está conduzindo a experiência não seria realizável.
Se ele, em vez do instrumento de medição, tivesse somente a fórmula matemática do instrumento de medição, não poderia realizar uma medição alguma. Então, o que está havendo? Na hora que você procede a uma medição, está havendo uma interferência entre o mundo físico, que é o mundo das propriedades matemáticas, e o mundo corporal. Então, isso aí é a maior prova de que o mundo físico, o mundo que a física estuda, não coincide com o mundo corporal. Porque na hora que tem uma interferência corporal lá, as partículas começam a funcionar de outra maneira. Estão acompanhando isto? Entre outros fenômenos que aparecem nessa época, na época de formação das ciências modernas, surge uma consciência muito aguda. Você dá tudo outro aí. Surge uma consciência muito aguda da falsidade das aparências tal como vivenciadas na sociedade humana. Então, alguns aqui devem ter lido o meu trabalho sobre Maquiavel, que Maquiavel o tempo todo ele tem a consciência de estar mentindo, de estar representando um papel, e até trocando de papéis, conforme as circunstâncias. A mesma coisa aparece, não sob aquela forma cínica do Maquiavel, mas sob a forma de um drama humano real, em Thomas More, onde, no caso, a fé cristã, que nós não podemos negar, que fosse sincera, coexiste com o apelo de uma vocação política também muito, muito verdadeira. Quer dizer, ele acreditava que devia servir à nação através do exercício do serviço público. E ele sobe muito no serviço público, ele começa com um pé rapado e termina o chanceler do reino. Então, aí surge um conflito de obrigações. E ele nota que o mundo da corte se constitui todo de fingimento, e que o fingimento é tanto mais eficaz quanto mais cínico. Quer dizer, quanto mais uma coisa mentirosa, mais aí que as pessoas fingem que acreditam nela. Né? E, embora todos saibam que estão mentindo, todos ficariam muito revoltados se aquilo fosse desmentido ou desmascarado. Então, isso quer dizer que nessa época, como eu mencionei na aula passada, tudo se recobre de uma teatralidade. Tá certo? E o teatro aparece como a grande imagem do mundo.